Todos vocês que, com a ajuda dele, com a ajuda de vocês, chegaram aqui hoje. E é importante também, antes de nós começarmos a exposição, que nós possamos estar aqui e agora em pensamento, para assimilar o conteúdo que a espiritualidade superior nos traz, para receber o que viemos buscar, para nos energizar para o nosso processo evolutivo. Então, o tema reservado para nós hoje, ele está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Interessante, né? E nós vamos voltar a mais de 2000 anos atrás, para entender como neste momento Jesus nos traz, além de informações importantíssimas para que nós possamos sim chegar até o Reino dos Céus, mas também vai nos trazer a história, a construção, quando começou esse ensinamento aqui na Terra. Então é uma aula de história que Jesus traz, e nós vamos entender porque que é uma aula de história, porque também vai estar relativo a quem Jesus estava falando e que momento Jesus estava falando. Vamos entender também do chamado, porque todos somos chamados, mas a diferença do escolhido. Como é esse escolhido? Como assim escolhido? Ao longo da doutrinária, nós vamos também, pouco a pouco, devagarinho, sem perdendo o raciocínio do ensino, entender essa parábola que é tão importante, que é o festim das bodas. Jesus compara o reino dos céus a uma festa. Então, todos esses aspectos, esses itens, nós vamos estudar hoje. Lembrando que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando foi que Jesus nos trouxe esse ensinamento? Ele estava no templo em Jerusalém, sendo acusado. Acusado por quê? Pelos príncipes da época, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos detentores das tradições hebraicas, judaicas, pelo povo que já havia sido designado por Deus para trazer os seus ensinamentos. E é neste momento, sendo acusado por essas pessoas, que Jesus diz assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Os primeiros recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vide as bodas, vide as festas, está tudo preparado, pode chegar. Eles, porém, se incomodaram com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio, para essa festa da Terra. Os outros pegaram o seu servo e mataram eles, depois de lhes haverem feitos muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Imagine agora Jesus falando isso, e os fariseus, os saduceus, os príncipes, escutando e tentando acompanhar aonde Jesus estava querendo levar a eles com este ensinamento. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado,
mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamais para bodas todos quanto encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Estavam todos lá. Os primeiros não foram, os segundos não foram. Jesus chamou a todos, Deus chamou a todos, está todo mundo lá. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: ateai as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Que túnica é essa que esse homem precisava ter? Nós vamos estudar sobre isso. Está em Mateus 22, 1 a 14. Então agora nós vamos trazer a contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo para entendermos da parábola das bodas. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Aqui ficou claro, né? O reino dos céus. Jesus compara uma festa a um festim, porque já sabemos que os mundos felizes, os planos superiores, eles são lugares de harmonia, de compreensão, de amor, o reino dos céus. Falando dos primeiros convidados, quem foram os primeiros convidados? Os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. A ideia de Deus único que nós temos não começou com os hebreus. Existiam outros povos, mas aos hebreus coube o Deus único, que começou lá com Abraão, né? A descendência de Abraão começou com Abraão, porque até então todos adoravam muitos deuses, voltavam sempre para o material, exigência. Abraão já é um Deus único, existe um Deus. Então aos hebreus coube trazer as mensagens de Deus, mas os enviados do rei são os profetas que vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Então tem os hebreus, começou com Abraão, depois para quem foi esse ensinamento que Deus passou? Para os profetas. Quem lembra dos profetas? Quem lembra de Isaías? Quem lembra de Jeremias? Mas o que aconteceu com eles? Suas palavras não foram escutadas. Suas advertências eram desprezadas e muitos foram massacrados como servos da parábola. Jesus está dizendo isso. Começou com os hebreus, vieram os profetas, eles estiveram aqui e foram massacrados. E aí, voltando na história agora, vamos entender o que Jesus está querendo dizer. Isaías, 740 anos, mais ou menos, antes de Cristo. O que aconteceu com Isaías? Quem lembra de Isaías? Repreendia o rei de Judá, transmitia a mensagem de Deus único, denunciava a corrupção da época, profetizava sobre o Messias. Isaías já dizia: Jesus está vindo. O que aconteceu com Isaías? Foi cortado por uma serra. Por ter comparado Jerusalém a Sodoma e Gomorra. Então olha o que Jesus está dizendo aqui. O que nós fizemos com os profetas? Nós, porque estamos falando aqui de reencarnação. Depois, Jeremias profetizou sobre a vida de Jesus há 626
E ainda disse que Jesus ia ser descendente da casa de Davi, ia executar um plano de juízo e de justiça no mundo. O que aconteceu com Jeremias? Foi apedrejado pelos seus próprios conterrâneos. Então entende que a mensagem de Deus coube a missão aos hebreus, mas os próprios hebreus estão matando os hebreus por não acreditarem na mensagem. É o que Jesus está dizendo aqui. Depois Ezequiel, 600 anos antes de Cristo também, recebia a mensagem de Deus, é um Deus único, sempre esses nos alertando, não dê tanta importância para o material. Era o que eles diziam, que eram mortos na época. Para que essa volta para o material excessivo? Para quê? É o que eles diziam na época. E eram mortos. E ele foi morto também, Ezequiel, pelo chefe dos povos. Então aqui é só para que nós possamos entender a parábola. Então já sabemos que os profetas vieram, tentaram nos anunciar o reino dos céus e foram mortos. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, absorvidas pelas coisas terrenas e se conservam indiferentes às coisas celestes. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu tenho algo mais importante para fazer. E nunca chega o momento desse encontro. E por que o ranger de dentes, que parece tão forte, né? Jesus fala, haverá trevas e ranger de dentes. É porque nós vamos fugindo do que nós temos que fazer, fugindo de Deus, fugindo do Evangelho, fugindo dos compromissos espirituais e vamos tendo reencarnações com mais provas e expiações. Porque daí nós não vamos nos conhecendo. Então por isso o ranger de dentes. Seguindo as nossas encarnações que nós mesmos atraímos por não ouvir, por não querer ouvir, por não querer mudar, por não querer melhorar, por não querer buscar as coisas dos céus. E vamos seguir o ensinamento. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Então, olha o que temos que reconhecer. Antes dos hebreus não sabíamos que era um Deus único, que não eram vários deuses, um Deus para a chuva, um Deus para a água, um Deus para a matéria, um Deus para... Nós não sabíamos. Os hebreus chegaram e disseram, haverá apenas um Deus único, como os hebreus. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Vem Moisés também nos alertar. Passou alguns perrengues Moisés também, né? Estavam todos escravizados, os hebreus. Depois de Moisés, Jesus. Mas Jesus foi anunciado muito antes. Entretanto, abandonado de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário e os hebreus se perderam no meio do caminho. É o que está dizendo aqui. Ou seja, quem veio para trazer a mensagem foi se perdendo em seitas, em cultos, foi se perdendo pelo material e a humanidade ficando bem pequenininha para eles, assim como a moral. Então foi nesse território que Jesus veio à Terra. Foi sobre esse território. Estavam cegos conduzindo cegos, porque os próprios que foram escolhidos não estavam ajudando e, pior, estavam maltratando a população. Então
Então era assim, mais ou menos, ó. Eu sei das Escrituras, eu conheço a palavra de Deus, eu posso fazer o que eu quiser contigo. Era assim que a terra estava naquele momento em que Jesus aqui esteve. Foi então que, quando chegou no ápice da maldade, apareceu Jesus, enviado para nos chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhe coubera. Eles já estavam perdidos moralmente ali. Era uma oportunidade de terem recebido o Messias de outra maneira, mas observe que isso não ocorreu. Quem está ouvindo Jesus? O povo mais humilde, o povo mais simples, os pescadores, as mães. Por que os que nem tinham a lei hebraica não o seguiram? Por que não acreditaram nele? Por que armaram contra ele? Por que não vieram para o festim das bodas? O que será que faltou? É uma boa reflexão. Fora injusto acusar o povo inteiro de tal coisa, a responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e aos saduceus, porque detinham todas as informações, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Para onde foi o ensinamento de Deus? Com os fariseus e com os saduceus. Trouxe mais uma informação para nós aqui histórica. O que aconteceu com os fariseus e com os saduceus? Que já sabiam do Deus único, já sabiam das Escrituras, já sabiam que Isaías dizia que Jesus ia vir. Mas vamos lá, vamos entender os fariseus. Só comiam depois de lavar a mão, assim se sentiam puros. Ótimo lavar as mãos, é higiênico, mas daí entender que eu estarei puro depois que eu lavo as mãos é se isentar do autoconhecimento. O que faz puro o coração? Lavar as mãos? Para os fariseus, simples, é o que eles estavam dizendo. Daí tu não tem água na tua casa, tu não é puro? Vê onde leva isso? E a sociedade que não tinha água? Era impura? Era um mistura com ela? Muitas regras, não deixavam fluir, criticavam, julgavam, condenavam, sem nenhum senso de humanidade. Só tinham ligações com homens espirituais. Não se misturavam com pessoas ditas pecadoras por eles. Adoravam sem estar ajoelhados. Tudo para sobressaírem na sociedade. Parece atual, né? Mas eu gosto de 2 anos atrás, quando Jesus esteve aqui. Olha um pouquinho de nós, quando tem um fariseu dentro de nós, né? O saduceu, lutando para não aceitar Jesus e o seu ensinamento. Que é um pouquinho de cada um de nós. Nós estamos nessa sociedade que não se modificou tanto assim de lá para cá. E os saduceus? Já vê que já tem seitas diferentes aqui, né? Saduceu, fariseu, já estão aí criando hierarquias. Defendiam a sua classe. O que os saduceus defendiam? A aristocracia. Os saduceus eram ricos, eles defendiam só os ricos e os interesses da sua classe. Como eles organizavam leis, e eles estavam muito ligados com o poder romano, essas leis favoreciam a quem? A eles. Mas Jesus estabelece o que no festim? A todos. Agora vai ser para
Jesus acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos. Agora não tem mais essa. Só os hebreus, só quem tem. Agora é para todo mundo. A todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra seria pregada a todos os povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Agora é uma super revelação. Porque lembrem como é que era, que os hebreus acreditavam. Para servir Deus, tinha que ser hebreu, primeiro. Tinha que ser circuncisado. Tinha que. Jesus fala, agora é para todos. E Jesus dá uma prova mais forte de que é para todos. Após a sua crucificação, Jesus procura um romano da justiça romana, aparece para ele, já em espírito, ele cai do cavalo. Jesus pergunta a ele: por que me persegues? Jesus deixa claro, agora é para todos. O que acontece neste momento? A conversão de Paulo de Tarso. Então aqui Jesus estabelece: o ensinamento é para todos. Ele trouxe para o seu ministério um romano que perseguiu os cristãos, que matou, apedrejou Paulo Estevão, e ele trouxe para dizer: agora é para todos. Paulo já tinha uma inteligência desenvolvida, tanto é que, se nós temos tantas informações do Novo Testamento, foi através de Paulo. Então, nesse momento, as cartas de Paulo, olha como é importante, é para todos. Ele foi lá tocar Paulo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No entanto, não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. Muitos os chamados, mas isso não basta. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar vestido com a túnica nupcial. Lembra da túnica? Que o rei viu o homem sem a túnica? Não pode. O que é a túnica nupcial? Isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei de toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Então não basta ser chamado, tem que ser escolhido. O escolhido aqui não é de ser escolhido. O escolhido aqui é de se ter puro coração, praticar a caridade, para aí sim estar no festim das bodas, que é o Rei dos céus. Mas mais uma aula de história aqui para nós. Vamos mergulhar na palavra. O que é caridade? Porque Paulo nos leva a uma reflexão mais profunda da caridade, quando ele diz: mesmo que eu entregasse todos os meus bens aos pobres e queimasse o meu corpo, sem caridade eu nada seria. Então a caridade não está no ato em si. A caridade está em entender que é caridade. Como assim? Como assim? Não adianta eu te entregar alguma coisa, quem te dar alguma coisa, esperando algo em troca. Eu estou te dando, mas não é caridade. Eu estou te entregando e estou mostrando que eu estou te entregando. Não é caridade. Então entende que a caridade não é só doar. A caridade é quando o coração já está puro e está fazendo sem esperar nada em troca. É doar
pelo simples fato de doar. Por isso que é condição essencial para o reino dos céus, porque lá é fraternidade. Todo mundo vai ajudar e se ajudar sem esperar nada em troca. É convidar sem esperar o convite de volta. Eu estou te convidando, mas depois me convide, hein? Não é caridade. Por isso, muitos os chamados, pouco os escolhidos. E muitas vezes, em mais parábolas, Jesus vai trazer essa condição novamente. Então, por isso, as nossas reencarnações. Nós estamos, a cada encarnação, purificando cada vez mais o nosso coração, ao ponto de sermos puros, e aí sim estar com a túnica para habitar mundos mais felizes. Mas até lá, vamos ter que ir nos purificando, encarnação após encarnação, removendo as camadas que ainda nos prendem ao materialismo, às seitas, ao misticismo exagerado, ao medo, que recorremos ao amuleto, porque observe que nós precisamos muitas vezes, para nos concentrar e rezar, olhar para alguma coisa, tocar em algo. Nós precisamos tocar. Mas se o Espírito sente, por que essa necessidade? Porque ainda somos crianças espirituais. Quem é que segura o brinquedo? Quem é que não quer soltar o seu brinquedo? A criança. E sim, nós somos crianças espirituais, nos desenvolvendo para assumirmos que somos espíritos imortais, chegarmos ao nosso amadurecimento espiritual e purificando o coração, condição essencial para o reino dos céus, que são os mundos mais felizes. Então, as bodas nupciais, ela faz esse contorno da história para nós entendermos há quanto tempo estamos sendo, e todos nós, chamados. Mas há quanto tempo estamos fugindo de ser escolhidos? Porque os escolhidos dependem só de nós. Não tem aqui preferências. Não existe preferências para Deus. Ou vamos para a reforma íntima, ou não somos escolhidos. Ou enfrentamos a nós mesmos, ou não somos escolhidos. Entre todos, porém, quem ouve a palavra divina, quão poucos são as que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Porque o chamado é para todos nós, mas nem todos escutam. Ou quando escutam, não é para mim. Não, mestre. Não, isso aí não tem como. Evangelho do lar. Para que evangelho do lar? Minha casa está protegida. Uma grande oportunidade de aprendermos em família. Não vou querer. Aí vem os melindres. E nós vamos adiando sermos os escolhidos. Nos preocupamos muito também com o outro, mas não aquela preocupação genuína aqui de Paulo da caridade, aquela preocupação que nos aflige, que nos estaciona, que nos preocupa a mente e nos impede o quê? De crescer. Quando eu vou muito para o outro, eu estou fugindo de mim. Quando eu vou muito para algo externo, eu estou fugindo de mim. Quando eu estou muito com o olhar no outro, eu estou fugindo de mim. E eu estou cuidando? Nós estamos nos cuidando? É uma boa pergunta. E Jesus nos traz também a porta estreita. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho mau. É estreita da salvação,
porque há grande esforço sobre si mesmo e é obrigado ao homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. E não é verdade? O difícil é encarar nós mesmos, é mudar atos e atitudes, é nos conhecer. Fácil é para a porta estreita, fácil é para outras coisas. Vamos passar sobre salário. Vamos aí fazer um almoço, uma janta, que é muito bom. Eu vou te falar sobre isso. Não, mas eu estou com um sentimento aqui. Não, liga a televisão. Vamos assistir alguma coisa. Você vai passar. A porta é estreita, ela vai se convidando. Só que nós estamos só adiando. Esse momento sempre vai chegar. O chamado sempre vai chegar. Sempre. A todo momento. A toda hora. É através do amador, é através do filho, é através do neto, é através. Não adianta. Fugir, nós falamos em análise, psicologia. Fugir é a melhor maneira de se prender naquilo que incomoda. Porque quanto nós mais fugimos, mais nos aproximamos do que nos incomoda. Quando nós encaramos e resolvemos, nós nos aliviamos. E aí fica tudo mais simples. E assim nós vamos vidas após vidas, adiando esse encontro. Muito se pedirá àquele que muito receber. Aqui é uma mensagem para todos nós. Tirei esse trecho, botei aqui porque o texto não é longo. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Olha só. Sempre trazer a mensagem para nós. Porque a gente fica assim, ó, lembrei de alguém agora que ia gostar de ouvir isso. Lembrei de alguém agora que cai direitinho nessa mensagem que caiu no Evangelho. Olha aqui. Irmãos e irmãs, a mensagem é para nós. Porque para aquele que você pensou, na hora certa vai chegar. É para nós. Então é um alerta. Espíritas, peguem a mensagem para vocês e tentem aplicar. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta. Não é verdade? Muitos são chamados. Multiplicará também o número de escolhidos, porque o Espiritismo nos leva à reforma íntima. E é aí que nós somos escolhidos. Porque nós vamos modificando a nós mesmos. Quando a gente elabora uma doutrinária, por exemplo, uma exposição, o primeiro recado é para quem está ouvindo. E a ficha vai caindo. Depois é que vem para cá e todos juntos conversamos. Quantas coisas deixamos de passar quando não trazemos o ensinamento para nós? Mas observe, trazer sem culpa, sem cobrança, sem ressentimento. Receber apenas. Recebe o ensinamento, tenta encaixar na própria vida e passo a passo vamos estabelecendo o nosso manto nupcial, que é a nossa pureza de coração, para que possamos habitar mundos mais felizes. E para finalizar o nosso encontro, que chegou ao fim, eu trouxe o texto do Emmanuel sobre o tema que nós conversamos agora, muitos o chamado, pouco o escolhido. Está no livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier, no capítulo 98. Eu vou finalizar com esse texto porque ele completa o ensinamento de hoje. Separei para nós aqui. Diz assim: chamada e escolha. O Emmanuel vai citar também o capítulo que nós estudamos hoje, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. Olha o que Emmanuel nos diz: sem flor não há semente,
clara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra conserva e convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. O chamado já foi estabelecido. Basta agora decidirmos se queremos ser escolhidos ou não, porque vai depender só de nós mesmos. Aqui ou em qualquer lugar, que haver reforma íntima, conhecimento de si próprio, caridade, coração puro, força, seguir em frente, é que seremos os escolhidos. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos um outro dia. Muito obrigado, senhores.